pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael Catalã, eu sou editor de vídeo e fundador aqui da First Time Studio. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma função muito legal e muito poderosa também dentro do Adobe Premiere, que é a função Nest, que nada mais é do que você agrupar vários elementos dentro da sua timeline para vários fins, para fins de organização, aplicação de efeitos visuais, efeitos animados, enfim. Eu vou mostrar tudo isso para vocês logo depois aí da nossa vinheta. Bem, pessoal, eu já estou com um projeto aberto aqui para exemplificar para vocês na prática como aplicar a função Nest. Nesse vídeo, especificamente, eu vou mostrar para vocês duas opções que são bem importantes e auxilia bastante a gente no dia a dia. A primeira opção, o Nest, ele vai servir como parte de organização do projeto. E a segunda opção, ele vai servir basicamente como auxiliar ali na parte de aplicação da correção de cor, principalmente quando você tem um projeto como esse, que tem um fundo verde, o chroma key, né? Na prática vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Nessa sequência que eu estou apresentando para vocês na tela, é apenas um exemplo, né? Eu peguei de um projeto real que eu fiz para o canal Gabriel Stili 2.0, que é cliente nosso aqui do estúdio, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, é só para exemplificar mesmo, mas são apenas alguns takes, né? Então a função Nest, ela seria muito útil, por exemplo, nesse projeto aqui, que é um projeto um pouquinho mais complexo, que envolve composição, né, de cenário, né? Então, o Nest ele é indispensável, porque seria, caso a gente não colocasse isso em Nest, agrupado, né, a gente teria várias camadas aqui. Então, o Nest nada mais é que você agrupar elementos dentro de uma outra sequência no Premiere. Por exemplo, no Photoshop você tem a função de agrupar as imagens, né? E dentro daquele grupo você pode aplicar vários efeitos de correção de cor e tudo mais. Vamos supor que aqui a gente tivesse vários elementos sobrepostos, né? Então vamos supor que como a gente está trabalhando com chroma key, você vai tirar o fundo, então a gente teria, por exemplo, aqui um background, a composição principal, a gente teria aqui algumas imagens, né? Tudo isso eu estou usando apenas para exemplificar, para ficar um pouco mais rápido a aula. Então vamos supor que a gente quer tirar todas essas camadas e transformar em uma coisa só, como aqui no exemplo que eu estava mostrando agora. É bem fácil, você vai selecionar todas as camadas que você quer agrupar, ou aninhar em português. Você vai clicar com o direito do mouse e ir até a função Nest. Como eu disse, em português vai estar como alinhar. Você pode renomeá-la como você quiser. Todas aquelas camadas que estavam aqui na nossa timeline, elas vão se transformar em uma camada só, ou seja, ela vai se transformar numa outra sequência. O que isso quer dizer? Quando você clicar duas vezes aqui em cima, vai abrir uma outra sequência. Então, dentro disso, tudo que eu fizer aqui vai influenciar na sequência principal. Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido, que isso vai acabar meio que puxando um gancho para o outro exemplo da função Nest. Vamos supor que aqui eu queira aplicar uma correção de cor. Eu vou estourar o vermelho aqui, só para vocês terem uma ideia. Tá? Aqui está verde, tá bonitinho. Então estou estourando aqui o vermelho. E quando a gente volta para a sequência principal, você vai ver que foi influenciado. Então se eu der um Ctrl Z e voltar para o original, aqui no Nest, e voltar para a sequência original, você vai ver que influenciou também. Então, a parte de organização, o Nest é fundamental, é muito importante, até para a gente poder ter uma fluidez melhor no nosso preview e não precisar ficar baixando para 1/4, né? E até mesmo para render, isso daqui, na hora que você for exportar, é até interessante você jogar tudo dentro de um Nest e dar render com a exportação tudo em Nest para você ter um pouco mais de velocidade na renderização, na finalização aí do seu projeto, do seu vídeo. A segunda opção que eu quero apresentar para vocês do uso da função Nest é da correção de cor em projetos que envolvam a chroma key. Isso vai te ajudar bastante. Eu vou simular uma situação aqui para vocês entenderem o porquê a função Nest para chroma key, nesse caso de correção de cor, ela é importante. Vamos supor aqui que a gente vai tirar então esse chroma key e a gente vai começar a editar em cima disso. Eu já tenho alguns presets aqui prontos. Eu só vou tirar essa máscara para poder ficar mais fácil. Então vamos por ali, a gente tirou o fundo, né? O fundo verde, no caso. E aí agora sim a gente vai aplicar o cenário e as outras coisas que vão compor aí o vídeo, em casos desses projetos com chroma key. Então vamos por ali, a gente tem um fundo, né? Tem aqui
a nave espacial ali, que é o que faz parte da composição do cenário. Deixa eu tirar essa margem de segurança só para mostrar para vocês. E aí aqui, qual que seria o processo? A gente viria com um ajuste de camada para poder fazer essa correção de cor, né? Que o mais correto seria o ajuste de camada mesmo, ao invés de fazer a correção de cor no take mesmo ali da gravação, né? Então eu vou ser bem grotesco aqui e vou estourar algumas cores só para vocês entenderem. Quando a gente aplica a correção de cor na camada de ajuste, a gente está aplicando aqui em cima de tudo. Ou seja, então vai pegar no foco principal, que seriam os apresentadores, vai aplicar no cenário como um todo e no resto que a gente tiver aqui embaixo disso. Aí você vai falar, Rafael, nossa, mas por que você, ao invés de colocar ajuste de camada, você não aplica direto aqui na gravação, no vídeo mesmo? Pelo simples fato do que, pessoal? Daria para fazer, daria, ó, vai ver que vai aplicar somente neles, né, nos apresentadores, no caso aqui, nesse caso específico. Porém, isso num projeto grande como esse que eu mostrei para vocês, ficaria inviável, porque ficaria muito pesado, envolveria muito consumo de memória e de processamento. Então, o mais indicado para correção de cor dentro do Premiere, no caso, né, seria você aplicar essa camada de ajuste, né, uma camada nula. Você pode fazer várias opções aqui com ela. Só que para isso, dentro do Chroma Key aqui, não funciona. É aí que entra a função Nest. Então eu vou jogar isso aqui para cá, para vocês entenderem. Vamos voltar isso aqui ao original. Então vou remover os atributos disso. E aí o primeiro passo que a gente faz, nesse caso, é o que? Transformar essa camada mesmo em Nest. Então você vai vir aqui, vai em Nest. Pode nomear como você quiser. Vou colocar aqui grupo correção de cor. Como no exemplo passado, você pode clicar 2 vezes em cima disso, que aí vira uma outra sequência, né? Então vamos fazer todo aquele processo novamente de tirar o fundo, né, o chroma key. Aqui dentro a gente já pode inserir a correção de cor. Então vamos supor que aqui dentro a gente vai ter todos aqueles takes em sequência, né? E aí sim aqui a gente aplica a correção de cor, que é a forma mais correta de se fazer isso. Vou estourar aqui novamente só para vocês terem uma ideia. Então lembrando que tudo que a gente fizer dentro desse grupo, desse nest, ele vai influenciar na sequência principal. Aí aqui nós teremos o que? A nossa composição do cenário. Então vocês podem ver que o ajuste que eu fizer dentro desse nest vai influenciar apenas neles aqui, ó, nos apresentadores, e não no cenário. Caso a gente queira fazer uma aplicação no cenário especificamente, a gente pode transformar isso em Nest também. Grupo 2, só para vocês terem uma ideia. Que aí a gente vai ter apenas o cenário. E aí aqui a gente pode fazer usar a mesma ideia de aplicar a correção de cor aqui. Então a gente tem duas correções de cor para 2 elementos diferentes, um para os apresentadores e um para o cenário. Então a função Nest, nesse caso, ela vai ajudar e muito. Então podem usar e abusar aí dessa função Nest, que ela vai ser extremamente essencial e indispensável para projetos mais complexos. Bom, nesse projeto aqui eu queria mostrar para vocês um exemplo disso no dia a dia, como que a função Nest ela é poderosa. Tudo isso daqui, toda essa camada, ela é um Nest. Então dentro disso, olha, vamos puxar lá do original. Essa daqui é a camada original do vídeo. Tá? A gravação do vídeo bruto aqui, tá tudo certinho, já está cortado. E aí a gente voltando, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma camada onde a gente tem apenas os apresentadores. Aí aqui a gente tem a camada onde está todo o nosso cenário. Só que você vai perceber que aqui tem um nest também. Então se você clicar 2 vezes aqui dentro do painel da nave, olha aqui. Imagina tudo isso dentro da nossa timeline. O caos que seria, né? Então aqui a gente tem toda a composição. Então, por exemplo, a gente tem ali o background. A gente tem aqui os vidros, ó. Vou tirar aqui a visualização, a gente tem os vidros, né? E por último aqui a gente tem o cenário mesmo, a nave, né? O painel da nave.
Tudo isso dentro de um Nest. Então o Nest aqui, em casos como esse, ele é indispensável, ele é essencial, que vai te ajudar muito. Então voltando aqui para nosso projeto principal, você pode ver quão complexo o Nest pode parecer, mas ele não é. É tudo uma questão de lógica, de você agrupar as coisas de uma forma organizada. Então o Nest ele serve exatamente para isso. Aqui nesse projeto, a correção de cor não foi feita por mim, porque nesse projeto a gente trabalha em parceria com outros editores. Então aqui nesse caso, especificamente, tem uma pessoa que ficou responsável por isso. Mas aqui, só para vocês entenderem, a correção de cor foi aplicada em cima desse aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante dessa dica. E se você tiver alguma sugestão de tema pra gente poder abordar aqui no canal, seja de design gráfico, motion design, pode colocar aí que a gente vai estar lendo todos os comentários e assim que possível a gente traz uma aula dedicada a isso. A gente se vê na próxima e até breve.